Fala família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio Petra Talk. E hoje, infelizmente, desacompanhado do meu amigo Esli. Esli, que Deus te abençoe onde você estiver, meu amigo. Estamos aqui com uma grande irmã, serva do Senhor, missionária Ana Martins, do Projeto Vida Nova de Irajá. Minha irmã, que prazer te conhecer. Prazer todo meu. E para começar essa conversa, gostaria de saber um pouco mais quem é a irmã Ana Martins. Sim, eu sou missionária desde 92, né? Eu era bem nova convertida, o Senhor me chamou e disse que o que Ele queria comigo, falou para onde Ele queria me levar, falou o que Ele queria fazer, falou sobre tempo, né? Eu tive uma experiência com Ele e Ele mudou minha vida. E em 92 eu disse sim para o chamado. Eu tinha ido visitar o navio Logos da OM, Operação Mobilização, e lá num evento que eu participei, Deus confirmou esse chamado. E as coisas foram sendo dirigidas nesse sentido, né? Aquela coisa, quando a gente é jovem, a gente precisa da aprovação dos pais. Eu era das respostas, né, que meus pais aceitassem. Meu pai não era crente, e meu pai aceitou, minha mãe aceitou, e Deus foi caminhando. E desde então eu estou na obra missionária, servindo, né? Já tive trabalhando em algumas frentes, e nesse meio do caminho eu consegui estudar, né? Eu me formei, eu sou uma assistente social por formação, né? Sou especialista em saúde mental pela ENSP, Escola Nacional de Saúde Pública, e atuo, né, dentro da esfera da igreja como missionária, né, como responsável por uma área social, né, o braço social da igreja, né, tem sido meu campo de lentilha ali também. Sou professora de um seminário teológico e sou professora convidada da Escola das Nações, né, que é uma escola de jovens com uma missão. E tenho aí, né, entendido hoje, né, meu papel dentro da obra missionária é um papel de mobilização, né? Eu sou mobilizadora dentro da obra missionária, tenho dado aula, né, nessa área, sou professora de missões no seminário Cara de Leão, que é o seminário do Projeto Vida Nova, e tenho trabalhado nessas frentes, né? Hoje muito forte na área social da igreja, né, através do Centro de Cidadania, do qual eu fundei e dirijo há 18 anos, e tenho trabalhado entendendo que esse é meu chamado urbano também, tenho trabalhado na área urbana, trabalhando com impacto urbano, e tem sido isso. Quanta coisa! Sim. A gente começou, antes da conversa, a gente conversava sobre o reino de Deus ser um reino de resistência, né? Sim. Só de ouvir, eu já imaginar a semana da irmã, eu já fiquei meio cansado até. Mas, irmã, interessante, você tinha quantos anos quando o Senhor te encontrou na sua conversão ali? Eu me converti, acho que eu tinha 23 anos. Eu era de origem católica, né? Minha família é uma família de portugueses, né? Onde o catolicismo é muito forte. E aí, com mais ou menos, acho que eu tinha 23, 24 anos, mais ou menos, um dia entrei numa igreja e era um dia de missões mundiais. O Senhor me batizou naquele dia com missões. Era um dia de recolhimento de missões mundiais. Eu me converti numa igreja batista, na primeira igreja batista de Irajá. E aí Deus me chamou naquele dia, eu não entendi nada. Já converteu sendo chamada. E já. é uma coisa maluca, né? Porque um dia de missões não é dia de ninguém se converter, né? Geralmente que é tudo voltado para aquilo. E eu naquele dia falei, eu não entendi nada, eu falei, o que é esse negócio para mim? E aí já vamos aí com uns 37 anos. E a família, você falou que seu pai não era cristão, e como é que eles ouviram isso, essa novidade? E outra dúvida que eu fiquei assim, foi a primeira vez que você entrou numa igreja batista ou você já vinha frequentando? Não, como é que foi eu tinha isso? frequentado uma outra igreja por uma situação, mas eu não tinha me convertido. Eu ia porque aquele lugar me fazia bem, né? Na época eu estava na faculdade tinha um núcleo evangélico que se reunia na hora do
do lanche, lá do intervalo. Que legal. Mas não, eu não tinha entendido nada do evangelho, absolutamente nada, não entendia nada. Mas naquele dia que eu fui para a Igreja Batista, eu falo que ninguém pregou o evangelho para mim, quem pregou foi a parede, né? E estava lá, culto público, tal hora, tal hora. Eu falei, onde eu vou vir aqui nessa igreja? E eu entrei. E aí fui num culto à noite, era o dia de missões mundiais, né? Essa época de abril, era perto da Semana Santa. Sim. E aí eu entrei e Deus fez uma obra na minha vida. Eu sei lá, com meses eu já estava pregando, eu gostava de pregar, eu gostava de dar aula. Eu tinha essa pegada de social, bem nova, né? Eu sou professora, dava aula, né? No ensino fundamental. Então, eu gostava dessas questões sociais. E minha família aceitou. Acho que minha família viu que aquilo eu tinha me encontrado. Era genuíno o que estava acontecendo, né? Uma mudança radical, assim, de comportamento. E Deus me chamou. É lindo demais, né? E eu gosto sempre de ouvir as histórias de conversão, porque cada um tem uma peculiaridade. Sim. E é muito interessante isso, que já converteu com a mão na obra, não precisou Sim. converter cristão e depois converter missionário, né? Porque eu acho que, segundo a palavra, todo crente é missionário, né? Sim, E você disse que houve um direcionamento inicial ali, até você citou esse navio que você foi fazer essa visita, e esse direcionamento foi logo em seguida. Qual foi esse direcionamento? Qual foi a experiência que você viveu lá? Eu conheci uma missionária do Egito lá, Vera Montanini, que é uma pessoa que foi muito importante para mim. Ela era missionária, ela agora está aposentada, né? Mas ela foi missionária do OM por muitos anos no mundo árabe. E aí eu tinha vendido um carro e Deus falou, dá uma parte desse carro para essa mulher. Tá bom, desapegada, falei, amanhã eu queria vir aqui, eu ouvi que o navio está fechado, e naquele dia Deus usou aquela mulher e meu tempo tinha acabado e Deus foi confirmando isso. Isso foi mais ou menos em agosto, setembro, eu tinha um compromisso ainda como professora. Sim. Eu esperei o ano letivo acabar, em janeiro eu fui para um treinamento missionário e nunca mais voltei. Meu Deus. Aí fui para esse treinamento. Lá no treinamento eu fui selecionada como uma das alunas para fazer parte da missão. Era uma missão que estava implantando um projeto ainda. Eles eram muito novos, né? E umas pessoas da minha família conheciam, né? Conhecia quem estava organizando. E aí fui. Depois eu fiquei 1 ano implantando esse projeto junto com eles. Depois eu saí desse projeto e eu tinha me envolvido com um projeto internacional de fazer um trabalho com crianças de rua. E aí fui trabalhar com crianças de rua, trabalhei 6 anos com crianças de rua, depois saí desse projeto e aí eu fui colaborar para fazer a implantação da visão junto ao projeto Vida Nova, de fazer uma extensão, né, ampliar, na verdade, o que o projeto estava fazendo. E já vão 26 anos no projeto. Isso. E você foi convidada por conta dessa demanda deles ou você já estava com eles na época? Não, eu estava chegando e aí dia eu fui conversar com o nosso apóstolo e aí ele ficou assim, né? Caramba, você é a resposta do que a gente está precisando, porque eu já vinha com uma bagagem, né? Perfeito. De ir pelas nações, eu tinha ido para alguns países para implantar projetos, né? Eu tenho essa pegada da implantação. E aí, quando eu voltei, um tempo depois, 1 ano e pouco depois, eu fui trabalhar com a igreja. Entendi. Que é outra vertente da obra missionária, né? Você é um trabalho completamente diferente que você tem com a agência missionária com a igreja. São 2 braços diferentes. Mas, como nós estávamos conversando anteriormente, as 2 são imprescindíveis para que a mensagem do evangelho chegue onde ela precisa chegar. É o evangelho das 2 mãos, né? Precisa das 2 mãos e precisa das 2 vertentes. Eu dou aula no seminário teológico e aluno é bicho, né? Bicho solto. E aí o aluno sempre quer falar contra a igreja. Porque a igreja não tem visão, porque a igreja não sei o quê. E aí eu sempre falo, quando eu dou aula, né, que tem 2 formas, né, de você realizar a obra missionária, que é o que a gente chama de missão eclesiástica, que é feita através da igreja, né, da denominação, das suas juntas e as agências missionárias.
E aí sempre o aluno pergunta, qual que está certo, qual que está errado? Ninguém está certo, ninguém está errado. Sim. Né? Todo mundo tem um nicho, né, a ser alcançado. Né? E aí se as duas trabalharem em conjunto, a gente vai arrebentar e a gente está vendo grandes coisas acontecerem que são muito importantes para que o reino de Deus avance. Glória a Deus. E você disse sobre essa implantação de projetos, né? É sempre o projeto com essa pegada social, tem algum público específico, crianças? Como é que funciona geralmente? Por exemplo, eu hoje coordeno um projeto social que a gente tem aí um atendimento aí deve dar uns 10 mil atendimentos ano. Meu Deus, muita gente. E aí eu já implantei alguns projetos desses dentro da minha denominação. E antes disso, né, eu trabalhei com um projeto com crianças de rua, né, em situação de rua. E aí foram muitos anos implantando esse projeto, fazendo acontecer. Todo o trabalho para fazer funcionar, né, o projeto funcionar, ter uma porta de entrada e uma porta de saída, por exemplo. E foram muitos anos assim. E hoje, né, eu tenho trabalhado, tem sido uma ferramenta também a área de treinamento, né? Então, Deus me levou, né, assim como você estava falando, eu sou uma mulher que aos 40 anos entrou na Universidade Federal. Meu Deus. E depois que eu saí da Universidade Federal, com 40 e não sei quantos anos, eu entrei para a Escola Nacional de Saúde Pública para estudar. Né? Então, eu entrei e saí formada. Glória a Deus. Né? Eu sou especialista em saúde mental. E aí você entrou aos 40 para fazer serviço social. Legal. Demorei muitos anos para estudar, mas fui estudar. E aí já chegou com uma bagagem imensa. Já cheguei querendo só meu diploma, que eu queria ir embora. Então, eu fui para a universidade, fui muito bem sucedida, fui pesquisadora do Estado dentro da universidade. Que legal. Na área de álcool e drogas. Desde que eu entrei para a faculdade, eu queria fazer algo relacionado à saúde mental. Sim. E aí, até pela minha experiência em comunidade terapêutica, eu queria muito ir para a área de álcool e drogas. E aí depois fui, né, para a área de atenção psicossocial, dentro da saúde mental. E hoje tenho dado aula, né? E aí a gente, meu Deus, mas não tem nada a ver, eu sou uma missionária, o que eu fui estudar isso? E aí, assim que eu estava estudando, eu fui parar como professora de uma escola chamada Sacerdotes da Saúde, que a Jocum tem, né? Que é um curso ligado à Universidade das Nações, né? Que é uma universidade que a Jocum tem no Havaí. Sim. E aí eu sou uma das professoras convidadas, eu preparo profissionais da área de saúde, eis aí... a oportunidade aí. Eis aí os senhores. E aí é um curso que pega profissionais da área de saúde, médico, enfermeiro, dentista, biomédico, veterinário, farmacêutico, tem de toda sorte. E a gente treina, né, esses missionários para eles atuarem dentro da área dele de formação. Então, a gente treina o enfermeiro para ele ir para o mundo missionário, e ele vai como profissional da área de saúde, sim, mas ele vai treinado para ser um sacerdote. Que legal. E aí o nome do curso é Sacerdote da Saúde. Então, é com o papel do sacerdote do Antigo Testamento, que é aquele que levava a cura, mesmo exercendo sua função sacerdotal. Que era uma profissão, um encargo religioso, né? Sim. Mas que... Nossa, tem tantas coisas para te perguntar que eu tô pensando aqui. Pode perguntar. Sobre essa experiência que você disse que teve experiência em outras nações, foi logo no começo ali, pelo que eu entendi da história, né? Sim. E era nesse mesmo formato, chegava num país para implantar um projeto, desenvolvia aquilo, a coisa engrenava e Deus te direcionava. Inicialmente, né, quando eu fui, né, a gente, na obra missionária, a gente precisa de divulgação, né? Sim. Então, a gente fala que vai fazer divulgação. E aí eu fui fazer divulgação do projeto, compartilhar o projeto, que eu fazia parte, porque a gente precisava de apoio, né, daquelas igrejas, daqueles países, e a gente precisava de recurso, né? Então, a gente ia, por exemplo, quando eu fui por 6 países, e a ideia era divulgar o meu projeto, né, que eu fazia parte, e levantar recursos e trazer pessoas que fossem mobilizadores no ano seguinte.
Então a gente ia lá fora, compartilhava e no ano seguinte eles vinham ajudar em campanha de férias, né? Perfeito. Metade do ano, que as férias são em outro tempo lá fora. E aí a gente trazia e aí a gente ia divulgando a causa de ter mesmo mobilização, de ter chamada da atenção, né, para a causa da criança e do adolescente em situação de risco na rua. E foi um trabalho que eu fiquei 7 anos, né, entre 6 e 7 anos nesse projeto. E foi um projeto muito, sim, com respostas muito boas. E hoje, ainda hoje, eu tenho contato com essas crianças que foram as primeiras crianças atendidas. Você ter uma ideia como o tempo que hoje um desses meninos tem 44 anos. Meu Deus. Então, assim, tem contato com ele, convivo com ele. E então, assim, a gente teve muitos frutos, né, de pessoas que deram certo, que foram alcançados por esse projeto e hoje têm uma vida aí íntegra, foram pessoas de bem, formaram homens de bem. E vê que vale a pena, né? Sim. E pensando sobre isso, às vezes a obra social, né, eu já não vou falar da minha experiência, né? Às vezes atendendo em situações de sobrecarga de serviço público, por exemplo, ou até mesmo em atendimentos sociais, a gente vê que parece que em alguns momentos a sensação que a gente tem é de enxugar gelo. Sim. Olha, não importa o quão rápido eu atenda, no caso da minha profissão de médico, sempre vai ter gente, né? E até atende em outras experiências de cuidar de pessoas associadas a álcool e drogas, por exemplo. Parece que a gente faz muito e o resultado não é tão evidente. Mas enquanto você falava, eu fiquei imaginando sobre a quantidade de histórias que você deve ter desse período, principalmente com as crianças. A gente tem uma resposta maravilhosa. Eu queria saber se tem alguma que te marcou mais dessa época, em que você olhou assim e falou, olha, eu tô caminhando na direção, eu não tô doida, tô fazendo isso mesmo e tá dando certo, sabe? Eu acho que quando você tá no núcleo do negócio, eu acho que você não tem uma visão tão clara assim do que está acontecendo, Sim. né? Hoje eu estou de fora, então eu tenho uma outra visão, mas assim, para mim era muito assim, que meu coração se alegrava muito quando eu entendia que eu conseguia, por exemplo, pegar o João, tirar o João da rua, dar uma casa para o João, colocar o João na escola, botar um aparelho na boca do João, conseguir um mantenedor para botar um tênis de marca no pé do João, de dar uma bicicleta no Natal, de fazer ele aprender a ler e escrever, dele aprender a fazer as coisas das tarefas domésticas, de dar com um conforto para ele. Vitórias, né? E, se possível, nós trabalhávamos para a reintegração familiar dele. Para ele entender que mesmo que a casa dele não fosse perfeita, mesmo que ele lá não usasse um tênis de marca, aquela era a casa dele. Então, o nosso projeto era tirar a criança da rua, e o objetivo final era reintegrá-lo à sua família quando possível. A gente teve muitas reintegrações de muito sucesso, claro que algumas não foram tão sucesso assim, e uma boa parte dessa geração hoje são homens e mulheres de bem, né? Mais homens que a gente trabalhava, homens que trabalham, que têm filhos em universidade, homens que conquistaram o seu espaço, né? Eu hoje tenho um contato com um grupo que eu reencontrei depois de mais de 30 anos, e são homens que deram certo, de sucesso. Para mim, eles têm uma história de sucesso, Sim, né? sim. E aí a gente conseguiu tirar muitas crianças da rua. Esse moço de 44 anos, que é o moço não, é um homem, né, de 44 anos. Esse menino de 44 anos, ele foi um menino que a família dele toda foi institucionalizada, né? Todos os irmãos dele foram para abrigos. E eu conheci ele e o irmão dele num abrigo. E eu conhecia. Assim, eles ganharam meu coração, minha família era envolvida com eles. E a gente ia lá, levava para passar final de semana na nossa casa. E eu me distanciei, que eu viajei. Aí, quando eu voltei, eu soube que aquela casa ia fechar,
onde eles eram. Então, o diretor daquela casa ia colocar eles num abrigo público, porque o diretor também não tinha o que fazer. E eu não me lembro como que eu soube disso, e eu já estava trabalhando com crianças de rua, apesar deles não serem de rua. A gente cavou uma oportunidade e levou esses que iam ser desligados, iam ser colocados em um abrigo público, a gente levou para lá. E aí vocês tinham uma casa onde sim, essas crianças a gente tinha ficavam? 3. Que legal. Era uma missão internacional, então a gente conseguia batalhar recurso e conseguia. Eram todos na área de Jacarepaguá. E aí aí eu levei eles para lá e ele tinha uma vida normal. A gente conseguiu recurso para construir uma casa para a família dele. Meu Deus. A gente construiu uma casa. É um dos casos, eu estou contando um caso específico. E aí eles foram para essa casa, foram reintegrados. E depois minha vida andou para outro lado, eu perdi o contato com eles. E agora, coisa de uns 2, 3 anos para cá, eu reencontrei com eles através do Facebook. E aí um homem, ele tem 44 anos, ele tem um filho de 22 anos, eu acho. Meu Deus. Aí ele, assim, né, quando a gente reencontrou, e ele tem lembranças de mim que nem eu sei de onde ele tirou essa lembrança. Ele falava, tia, você me levava para viajar. Uma vez você me achou na rua, andando de bicicleta, você falou, vamos embora que tu vai viajar comigo. E eu nem me lembro disso. Larga a bicicleta aí, vamos embora. Vamos embora. E Meu aí Deus. ele é um homem, aí um dia ele me chocou, ele falou, tia, você ia ter muito orgulho de ver a vida que eu levo hoje, eu dei certo. E aí agora há pouco tempo ele sofreu um acidente e eu fui lá visitá-lo. E realmente ele deu certo. É um homem respeitado, tem 3 filhos, casado, uma casinha legal, um trabalhador, tem carro, tem uma moto, tem uma profissão, um homem educado, com muitas sequelas, né, pelo fato de ter sido criado em instituições, mas um homem de bem, um homem íntegro, que você sim, pode frequentar a minha casa. Então, muito feliz, né, de ter marcado a história dele, dos irmãos dele, né, e você entender, né, para você que está ouvindo a gente, vendo a gente, a importância da igreja. Sim. A gente só conseguiu fazer isso na vida do Magno porque a igreja estava junto com a gente. Então, eu falo que a igreja, que esse trabalho, esse projeto social, ele é o evangelho das 2 mãos. É o evangelho do pão, mas ele é o evangelho da salvação. Sim. Né? Você dá o pão, mas você não pode ser irresponsável de não entregar a salvação para aquela pessoa. E hoje a gente tem muitos resultados, foram muitas crianças, né? Pessoas que se formaram, funcionário público, pessoas que são empresários, né? Há pouco tempo uma pessoa me procurou na minha igreja e falou, eu conheci um rapaz que disse que conhece a senhora. Eu falei, mas de onde que ele me conhece? Ele falou que a senhora foi diretora de um abrigo que ele morou. E aí ele também conseguiu o telefone dele. Ele, tia, eu sou... Uns homens tudo velho, né? Tia. Tia, eu sou hoje. Eu tenho uma filha, eu tenho um apartamento. Minha filha está na faculdade. Glória a Deus. E aí você vê que, ainda bem, né? Ele foi salvo. Ele foi salvo. Né? Alguém jogou o cestinho para ele, ele foi salvo. E aí a gente entende que, às vezes, né, eu tô lendo, eu tenho um livro falando sobre transformação social do pastor Assir, que é um dos diretores da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. Acho que é Assir o nome dele. E ele fala da importância da transformação social, que é uma das bandeiras da igreja. Sim. Eu não quero entrar na polêmica aqui de evangelho integral, não quero entrar nessa polêmica. Mas da importância que a igreja tem em desempenhar o seu papel social. Né? Hoje eu vou dar uma aula, daqui a pouco eu vou dar uma aula falando sobre o Antigo Testamento e missões, e você vai ver como Deus desenhou, através dos núcleos bíblicos do Antigo Testamento, né, a começar do Pentateuco, a importância das leis, por exemplo, para o trabalho social da igreja. Sim. Né? Se você for estudar o plano social de Israel, você vai ver que em tudo
Deus trabalhou para que não há como pregar o evangelho sem fazer a parte social. Né? E também não há como fazer a parte social sem pregar o evangelho. Então, tem uma autora que é uma professora de Jocum também, uma missionária de Jocum, ela tem um livro chamado Template Social, e fala sobre esse modelo do Antigo Testamento da obra social da igreja. É uma ferramenta maravilhosa. A gente tem um projeto hoje, esse projeto de hoje, chamado Gaditas, que é um projeto de luta que tem no meu projeto. Dentro do meu projeto tem um projeto de luta. Quase todos os batismos, se não todos os batismos que nós realizamos na nossa igreja, nós temos frutos dos Gaditas. Glória a Deus. Nós temos, no Chá da Família, nós temos várias famílias Gaditas participando, gente que nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Então, cada um dentro da sua realidade, a realidade da minha igreja é uma, da sua é outra, dela é outra, mas todos nós precisamos entender o quão fundamental é a igreja desempenhar o seu papel social. Nós fomos chamados para isso. Durante muitos anos, muitas pessoas falam, mas esse é o papel do Estado. E, de fato, é o papel do Estado. Está lá na Constituição. Mas esse também é o papel da igreja. Quando a gente vê o Novo Testamento é uma surra de trabalho social. Uma surra. Jesus trabalhou dando roupa, mandando cortar cabelo, cortar unha, comida para quem tinha fome, dinheiro para quem precisava de dinheiro, amparo para quem precisava de amparo. Então, nós entendemos que a Bíblia fala que o que a gente não faz por fé é pecado. Então, e se você sabe fazer o bem e não faz, a Bíblia diz que você está pecando. Então, Deus está chamando a igreja. Né? E hoje a gente tem aí uma infinidade de projetos missionários, são projetos sociais, pessoas sérias, pessoas que têm dado a sua vida, e você está diante de uma pessoa que tem dado sua vida. Né? Eu tenho dado minha vida em favor daquele que precisa, do oprimido, daquele que hoje está vulnerável, e também coleciono milhares de histórias de intervenção na miséria alheia. E a palavra misericórdia está relacionada a essa coração, né? essa questão do coração em cima da miséria do outro, né? Então, da gente entender que esse é o papel da igreja. Falei muito. Não, mas é maravilhoso te ouvir e entender isso, porque é uma mensagem que parece não ter o retorno que muitos líderes procuram, né? De igreja cheia, necessariamente, a gente estava falando sobre o evangelho que tem sido pregado hoje, do conforto, da estética, e é um trabalho por trás das câmeras, né? É uma coisa que quase nunca será aplaudida e colocada num lugar, infelizmente. Esse tipo de coisa tem sido procurado por muitas pessoas. Então, mas enquanto você estava falando sobre colocar o coração na miséria ali, eu me lembrei da passagem de Jesus vendo o cortejo fúnebre de uma viúva que tinha perdido seu filho, e ele não fica alheio àquilo, né? Ele para, ele estava em outra direção, ele para o caminho dele, ele vê aquele sofrimento, não só vê e segue, vamos orar, gente, juntos os discípulos aqui, vamos orar por aquela mulher que ela está sofrendo. Não, ele vai na direção, ele chega até ela, ele encosta na morte que estava ali sobre aquela ocasião. Acabou o velório. Acabou o velório, gente. Deve ter saído um monte de gente correndo. O menino levantou lá no caixão. E é muito difícil a gente falar que segue esse Jesus e não seguir os passos dele. Eu tenho estudado Lucas recentemente para fazer um musical. E como o Senhor, ele, não só em Lucas, mas nos 4 evangelhos, ele ataca frontalmente a hipocrisia. Em Lucas, ele condena isso de maneira muito intensa. E a hipocrisia em todos os sentidos, né? Aqueles que eram considerados impuros e eram rejeitados. E aí o Senhor vai falar com os fariseus, olha, se um boi se machuca no sábado, vocês não vão ir lá socorrer, por que esse sujeito aqui que tem essa enfermidade não deve ser? Então, eu acho que esse entendimento
verdadeiro do Evangelho, ele nos leva às obras, ele nos leva a essa vida de misericórdia, né? Sim. E uma outra coisa que me chamou muita atenção na tua fala foi que eu, até na forma de fazer minha pergunta, eu falei sobre demandas muito grandes, números muito grandes e resultados que nem sempre são proporcionais. E você começou falando, olha, o que me motiva é ver, olha, eu tirei o João da rua. Eu coloquei um aparelho na boca do João. E eu me lembrei de uma frase que, se eu não me engano, germana, né, Ju, que fala, se vale uma vida, vale o esforço. Ela fala isso no contexto de missões entre os ribeirinhos, a 3, 4 dias de barco no meio daquela selva, né? Sim. E você me passou essa mesma perspectiva. Não é sobre resolver o problema de todos, é resolver o problema de um por um, né? E isso é maravilhoso, assim. E assim, interessante você entender que é isso. Quando a Ana foi salva, eu não fui salvo, meu bairro não foi salvo. Quem foi salvo fui eu. Sim. E a ação divina foi comigo. E hoje eu posso multiplicar isso. A obra que Jesus fez na minha vida, eu posso multiplicar. Eu tenho 37 anos de crente. E nesses 37 anos, quantas pessoas eu já toquei? Talvez eu não toquei igual o Billy Graham tocou. Mas Sim. eu já toquei em 37 anos de evangelho. Eu fiquei mais de 6 anos com um programa na rádio. Quantas pessoas eu toquei? E eu tenho vontade de encontrar algumas pessoas e falar para essas pessoas que investiram em mim, falar, ó, valeu a pena. Valeu a pena. E é a mesma coisa quando eu falo sobre as experiências que eu tenho, né? Por exemplo, eu toda vez que eu vou para o norte, eu faço um trabalho com os ribeirinhos lá. E aí eu fico assim, quando eu atravesso o rio, que eu vou lá naquela igreja de madeira, que a irmã não sabe nem falar direito, a irmã com o pé rachado, a pastora lá que abre a igreja para a gente fazer atendimento médico, para fazer teste de malária, né, que é uma das frentes boas que a Jocum tem no norte do Brasil. E aí, quando eu fico olhando para aquela mulher, você acha que essa mulher está preocupada se vai ser 10 mil que ela vai atingir? Sim. Ela abriu a porta. E porque ela abriu a porta, uma família recebeu o diagnóstico e o cuidado da malária. Outra mãe foi instruída como que amamenta para a criança não engasgar. A outra foi brincar. A outra criança chupou uma bala. E aí você pensa... Foi ouvida. Uma pessoa foi ouvida. Quanto que custou aquilo? Dinheiro? Muito. Juntar as passagens de avião, combustível e tudo, foi muito. Mas que valor que isso tem? Tem para Deus. E aí a gente vai mudando a perspectiva, Sim. né? Esses anos eu lido com muitas pessoas, né? E eu vejo, às vezes eu vou com médico, às vezes eu vou com dentista, às vezes eu vou com enfermeiro. E eu fico olhando, eu falei, cara, esse cara podia estar ganhando dinheiro agora, mas ele está aqui pregando evangelho, atendendo venezuelano, atendendo 50 pacientes numa manhã, que estão com as mesmas demandas praticamente, dá quase para dar uma receita para todo mundo ao mesmo tempo. Senta todo mundo no fileiro, fala uma coisa só, né? E aí a gente vê, mas esse é o evangelho que vai lá e resgata um. Né? Você falou da viúva de Naim. E eu tenho uma leitura desse texto que ninguém nunca olhou para aquela mulher como Jesus olhou. Sim. Porque o texto diz que ele olhou para ela, você falou isso. E ninguém olhou para ela como aquela mulher, ela já tinha feito era a segunda vez que ela fazia aquele caminho, porque ela era uma viúva. Sim. Ela já havia enterrado o marido dela depois, e Jesus olhou para aquela mulher com uma maneira única. E aí é isso que o evangelho faz para a gente, é um alcance único. Né? John Stott vai falar isso, ele fala que o evangelho é para todo ser humano e o ser humano todo. Então, a gente precisa pregar um evangelho que é para todo ser humano, do traficante mais barra pesada que você possa citar, que eu não vou promover ninguém agora nesse exato momento. Você pode pegar o traficante mais famoso do Brasil, como aquele cara que eu vou descer, ele vai estar lá no ponto do ônibus,
é para todo ser humano e para o ser humano todo. Então, eu acredito e tenho empenhado minha alma nisso, né? Desse cuidado integral, desse cuidado de uma escuta apurada, de dar uma importância, de entrar dentro de uma comunidade, comer uma coisa que eu não gosto de comer, para poder visitar uma pessoa, para ir estender uma mão, para orar por uma pessoa. Eu sou a rainha das comunidades, eu entro em tudo quanto é favela. E aí, às vezes, vou lá e a pessoa faz aquela comida com o maior carinho para te receber, aquele suco de caju de pó para te receber. Mas você vai lá fazer a diferença, fazer a pessoa se sentir digna. O evangelho, ele é um portador de dignidade. E aí, quando você, a igreja, faz isso, quando eu vou lá dentro da comunidade e visito uma pessoa que está à beira da morte, eu trouxe dignidade para aquela pessoa. Quando eu recebo alguém que sofreu um acidente, que não está podendo andar, e ele precisa de uma cadeira, ele precisa de um equipamento, ele precisa de um material, e a gente vai trabalhar para mudar a história das pessoas. Né? Quando eu estava falando, eu fiquei lembrando de uma história muito recente nossa lá no nosso projeto social. Um jovem da nossa igreja, filho de uma mulher que era chefe da família, seu pai havia falecido. E aí, aquele tipo de família que meu filho vai fazer concurso público, se tu não passar por concurso público, tu não vai ficar estudando, não, tu vai ter que trabalhar. Sim. E ele se esforçou, ele passou no concurso público, ele é aprovado no concurso público, foi fazer, sei lá, crossfit, não sei o que ele foi, se foi futebol, ele rompeu o joelho. Meu Deus. À beira de fazer o teste físico lá no quartel. E aí eu falei, cara, nós vamos botar essa tua perna para funcionar. E aí fiz um trabalho com a minha equipe e aquele menino que o médico falou, ó, vamos tentar. Normalmente 3 meses para funcionar a perna. Ele operou, né? Ele conseguiu uma cirurgia e aí o médico falou, 3 meses. Só que 3 meses batia lá na prova. E em 45 dias ele já estava correndo na rua. Meu Deus. E hoje ele é um militar, Glória concursado, casou. Então, nós entramos para sempre na história desse jovem. Nós, no início desse projeto social que a gente tem com a igreja, a gente começou um pré-vestibular comunitário. E a gente hoje tem pós-doutor, fruto desse pré-vestibular comunitário. Então, eu costumo dizer que nós entramos, né, nós temos o Lobato, que é o nosso aluno modelo desse curso, nós entramos para sempre na história do Lobato. Hoje ele é um pós-doutor, estudou na Inglaterra, ele era um porteiro que virou um pós-doutor. Então, é isso, o evangelho é isso. Eu acredito nesse evangelho. Amém. No outro evangelho eu não acredito, não, eu acredito nesse mesmo. Essa é outra conversa. Sim. Mas você falou uma coisa interessante sobre dignidade. O evangelho é um portador de dignidade, né? E isso é uma realidade. Às vezes a dignidade, a pessoa se sente indigna ou não se reconhece com essa dignidade por uma comparação com pessoas que estão em posição melhor. Sim. E aí, quando alguém encontra o evangelho, ou quando o evangelho encontra alguém, a notícia é de que ela se torna filho. E filhos sem diferença entre os filhos. Sim. Eu acho que a igreja... E é difícil falar da igreja, né? Eu vou me colocar nisso. Nós, né? Talvez que não estamos tão empenhados dentro dessa realidade, por vezes podemos nos considerar superiores ou mais dignos que alguém. Isso é grave demais. Negar o que o evangelho pode fazer, o que ele pode oferecer, não só espiritualmente, né? Todos os efeitos do evangelho. Deixar de convidar alguém para ser filho, tendo sido alcançado antes, é um crime, né? Parece feio isso, né? E, infelizmente, muitos servos deixam cair nesse erro, mas Deus tem levantado esses que promovem, que mobilizam e que mostram que dá certo, né? Na tua opinião, minha irmã, quais seriam os maiores desafios hoje para essa mobilização da igreja? Quais são as maiores distrações que a igreja possa estar
enfrentando, e isso a torna inerte em relação ao sofrimento alheio, né? Não sei se eu fui claro na pergunta. Sim. Tá com tempo? À vontade, vambora. Eu acho que a gente hoje vive um tempo assim muito perigoso, né? A gente tem estudado, eu tenho me debruçado durante um ano, praticamente o ano passado, estudando a pós-modernidade. E hoje o que a gente vê, né, como muitas características que a gente tem vivido dentro das igrejas é fruto da pós-modernidade, né? Algumas coisas, de olhos voltados para dentro, instabilidade, inconstância e um monte de coisa que a gente estuda sobre a pós-modernidade. Então, eu acho que hoje a gente tem sido influenciado, eu sei que isso é perigoso que eu vou falar, mas é o que eu acredito. Nós somos influenciados por algumas culturas, por exemplo, como uma cultura hedonista. Sim. Né? O homem no centro do seu prazer e o prazer no centro do homem. Então, a gente hoje tem uma cultura hedonista. E dentro dessa cultura hedonista, a gente vê que as pessoas querem sua satisfação, seu prazer, né? A gente não quer um evangelho que fale para a gente que a gente vai ter que sacrificar. E, ao mesmo tempo, nós nos distanciamos do que, por exemplo, nós gostamos de falar da igreja primitiva, que é a igreja de Atos, mas isso é outra pregação. Então, a gente hoje, a gente se distanciou disso. E aí a gente quer viver o fogo de Atos sem a entrega de Atos. Sim. Então, a gente quer viver o levanta e anda, mas a gente não quer estender a mão para o cara que levantou e andou. Então, a gente precisa de mais Pedro e João falando, olha para mim. Olha para mim. E aí, eu sou professora, eu dou 4 disciplinas diferentes no seminário. E, às vezes, eu questiono os alunos, e posso questionar você também, por que a gente hoje é campeão em abrir igreja, mas não é campeão em mudança social onde as igrejas são plantadas. Você vai na Baixada Fluminense, nenhum lugar do mundo tem abertura igreja igual na Baixada Fluminense. E aí a gente não tem uma transformação social ao nível das igrejas que são abertas, comparativamente. E aí fica todo mundo, isso mesmo, os alunos, Falei, vou fazer aqui uma pergunta aqui só para a gente fazer um teste. Qual foi a última vez que você abriu o congelador da sua geladeira e deu um bife para alguém lá da sua igreja que está dentro do seu congelador? Aí o silêncio impera. Qual foi a última vez que você pegou, falou assim, eu não sei fazer bolo, mas eu vou lá na padaria, vou dar um bolo para a irmã Francisca? Aí a igreja fica em silêncio, os alunos ficam em silêncio e a gente fala outro assunto para não ficar feio. Então, eu acho que o que hoje... Podia acabar a aula aí, né? Podia. Às vezes então eu quero acabar com a aula. Boa noite, obrigada, desculpa qualquer coisa, vamos embora. Mas, o que eu entendo é que a gente deixou uma coisa morder a gente, né? A gente ficou mais orgulhoso. Hoje a gente vive com olhos para dentro, uma estrutura de orgulho. A gente hoje virou triunfalista, né? A igreja que eu digo é a igreja nós aqui. Nós somos triunfalistas, nós vamos vencer, nós vamos ficar ricos, nós vamos para imersão, nós vamos assistir o podcast do fulano, nós vamos nada contra os podcasts, até porque a gente está fazendo um aqui. Inclusive, se inscreva no canal, deixe seu comentário. Deixa um like aí. Deixa o seu like. Então, a gente quer isso, a gente quer descobrir a fórmula da Coca-Cola, a fórmula do Google, a fórmula do cara do Elon Musk lá, que faz carro. A gente quer isso. E aí a gente está se distanciando daquilo que é a verdadeira palavra. Aí eu gosto de ouvir quando o pessoal fala, porque o avivamento, porque os avivamentos, porque o avivamento de Azusa, porque o avivamento... Aí eu vou lá nos Moráveis, eu vou lá no Pietismo, sim, onde todo o avivamento era acompanhado
dos trabalhos sociais da igreja. Uma vez a gente estuda o pietismo e aí a gente vê, não, tudo bem, vamos ver o avivamento aqui. Todo mundo vai viver o avivamento. Mas era acompanhado de ação social, de socorro. Então não adianta você vir falar, porque está pegando fogo, vamos ver as outras vias. Então eu acho que a gente não vive a integralidade daquilo que a gente acredita. Então eu acho que esse é um dos grandes embates da gente viver o que é integralidade. Então Sim. hoje a gente manuseia pouco a palavra, a gente usa pouco a palavra para nos nortear. Nós somos ovelha e a ovelha tem problema com norte. Nós precisamos ser norteados. E é esse norte é que vai fazer a gente acertar. É esse norte que vai fazer a gente ser misericordioso, de chorar por essa mulher que nessa hora está num leito de prostituição para poder ganhar R$100. É a gente entender que se o filho da Dona Maria está indo com sapato furado, isso tem a ver comigo para a escola. Se o filho da Dona Maria está indo para a escola com sapato furado, tem a ver comigo. Será que eu não tenho como, eu como igreja, não estou falando que eu vou comprar um caminhão de sapato, não, mas chegou perto de mim um menino que precisa de um par de sapato, será que eu com você, com ela, será que a gente não consegue comprar um par de sapato para alguém? Será que a gente não tem como perguntar aqui, ô Rafael, dá uma sondada se aquela pessoa ali foi no médico e mandou, antigamente falava aviar, né? Acho que era aviar. Mandou fazer a receita? Dá uma olhadinha lá. Não, só foi no médico, a receita está guardada dentro da Bíblia. Eu não posso ficar quieta diante disso. Eu não posso esperar meu irmão ficar caído de fome para ir lá e falar, cara, vem cá que eu vou fazer um negócio contigo. Não, tem gente que precisa mais do que eu. Não, vem você. O presente é para você agora. E é nisso que eu acredito. Então, eu acho que a gente precisa de pessoas que não fiquem preocupadas. Mas é preguiçoso, não é vagabundo, não é petista, não é direitista, sei lá. Não, a gente precisa de alguém que tenha misericórdia. Você é fruto da misericórdia de Deus. Você mesmo contou aqui no início. Eu sou fruto da misericórdia de Deus. Eu cheguei até aqui, eu não cheguei aqui com as minhas pernas. Para eu chegar até aqui, muitas pessoas estenderam a mão para mim. Muitas. Eu poderia ficar até amanhã de manhã contando aqui. Até hoje é assim que acontece comigo. Eu me constranjo com o que as pessoas fazem por mim. Tem coisas que as pessoas fazem por mim que nem que se eu ganhasse muito eu conseguiria pagar. Mas por quê? Porque existe sempre alguém que vai entender. Que vai ser a resposta de Deus. Né? Então, que eu e você sejamos essa resposta. Eu não posso resolver o problema de todas as pessoas que vão até lá no meu trabalho. Mas eu consigo atender 70 famílias, eu vou mudar a história daquelas 70 famílias. Eu consigo alimentar com qualidade, eu consigo colocar saúde na mesa através de um projeto, por exemplo, parceiro. Eu vou atender 700 pessoas. Eu vou atender 350 pessoas num dia. Eu atendo 70, 80, 100 famílias. Isso perfaz aí 500 pessoas atendidas num dia. Muita coisa. Eu, às vezes, eu dou 5 toneladas entre comida e hortifruti num dia. Esse dia vai ser quarta-feira desse mês. E aí, eu não tenho esse controle. Onde isso vai parar? Mas eu sei que 500 pessoas vão ter saúde na mesa. E esse é o papel da igreja. Sabe por que hoje consigo esse projeto funcionando? Às vezes a gente recebe 5, 6 mil reais em mercadoria de um projeto só. Porque a igreja tem respaldo, a igreja é séria, a igreja tem documento. Eu falo a verdade, é 70, 70, 50, 50, 60, 60. E a gente vai vendo a igreja avançando. A gente dá um bom testemunho. Eu entendo que é isso, é por aí. Você falou da igreja de Atos, né? Eu lembrei e a igreja caía na graça do povo. Por isso que a igreja cresceu, por isso.
certamente não era por condenar o pecado, é óbvio, né, que fazia parte do trabalho da igreja anunciar o evangelho e assim se opor à cultura vigente. Mas ninguém cai na graça apenas por isso, né? Sim. Era uma mensagem de amor com uma vida de amor que constrange. Que o próprio Jesus fez isso, né? Sim. Jesus foi lá resolver o problema daquela mulher no poço. Ele sabia de tudo dela. Ele mudou o caminho dele para isso. E aí a gente vê que Jesus falou, vem cá, vamos fazer dessa água um instrumento aqui. E aí Jesus muda a história dessa mulher. E aí Jesus ensina mais para aqueles discípulos do que para aquela mulher, que vale a pena parar para conversar com uma samaritana. Então eu entendo isso, que vale a pena você dar conversa para maluco, vale a pena você ouvir. Às vezes a pessoa só quer falar. Às vezes eu estou lá no meu trabalho e chega uma pessoa e fala 2 horas sem parar. Fala. Eu fico assim, foi. Ih, é ruim mesmo. E aí daqui a pouco a pessoa fala, pô, obrigada, tá? Falei nada, quem falou foi a pessoa. Mas ela só queria um ouvido para ouvir. Ela só queria alguém para poder ajudar, ajustar. E é isso, né? É isso que eu acho que esse é o papel da igreja, que Deus levante, que não precise de outra geração para ele levantar, amém, que a gente seja essa resposta. Nós temos igrejas muito sérias, né, trabalhando muito, né, porque a demanda é muito grande, né, que você falou, às vezes parece que a gente está enxugando gelo mesmo, mas a gente não pode parar, né, eu estou nessa brincadeira aí já esses anos todos, desde que eu me converti eu trabalho na área social da igreja e vale a pena. Quando você falava, né, talvez a maior distração, a resposta a essa pergunta, você falou que a igreja tá embebida nessa pós-modernidade, nessa visão. E eu me lembrei de Romanos 12, né? Não vos conformeis com as coisas desse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis, né? A gente quer experimentar, mas sem transformar o nosso entendimento. E esse texto, ele parece também ser um consolo para quem decide transformar a sua mente, porque é muito mais confortável seguir a minha vida, deixar o meu bife no meu freezer para no domingo eu fazer o meu bife. Não faltar o bife ou atender ao meu prazer. A cultura hedonista, ela fala disso, né? Então, se o assunto for conforto, decisão lógica, a gente vai caminhar com isso. Mas o desafio do Senhor é esse, transformar. Não tá legal. Se tá confortável demais é porque não tá do jeito que eu quero, porque tá parecendo muito... Se o mundo não te persegue, se você não sente diferença de ser cristão, sim, e de ser uma pessoa qualquer que não foi encontrada pelo evangelho, é porque talvez o evangelho não encontrou sua vida toda ainda, algumas áreas, né? E pensando nisso, pode ser que alguém que nos ouça tenha esse medo desse desconhecido, o medo do desconforto. Mas a promessa bíblica é clara. Fazendo isso, você experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sim. E nesses 30 e... Quantos anos? 37 de convertida, né? Isso. Então, vamos botar aí 30 anos de obra missionária. De obra missionária são 33. 33 anos do sim. Você tem quantos anos? Eu tenho 27. Ai, tá vendo? Você não era nem nascido. Olha aí. Eu não tinha nem nascido a primeira, nem nascer de novo muito longe. Nem a primeira, nem a segunda vez. Meu Deus. Mas nesses 33 anos de obra missionária, e de muito esforço, de muita intensidade, valeu a pena? Faria tudo de novo. Faria de novo. Faria algumas coisas diferentes, mas faria tudo de novo. Mas eu louvo a Deus porque eu não perdi o ímpeto. Que legal. Hoje, se eu tiver, claro, né, um pouco mais cansada, mas eu sou professora de missões, eu faço projeto missionário com os alunos, que às vezes eu fico um final de semana inteiro virada com eles. E faço tudo de novo. E aí quem me conhece há muitos anos fala, meu Deus, Ana, eu te conheço há mais de 20 anos, 20 anos tu fazendo a mesma coisa.
Então, algumas coisas eu faria diferente, mas faria tudo outra vez. Porque eu entendo, para você que está me vendo aqui, eu entendo que o meu chamado, ele parte da terra, mas não é da terra. Glória a Deus. Eu tenho um Senhor que governa. A minha vida, Ele governa. E aí eu entendi isso. Eu entendi que eu tenho um dono. Eu tenho um pai que é bom. Eu não sou órfã. E quando você entende isso, você olha para a estrutura da terra, você vai falar, caramba, isso aqui tá errado. Pô, aquilo ali podia melhorar. Pô, aquela visão ali tá deturpada. Pô, esse cara aqui não entendeu nada. É verdade, é verdade. Mas eu tenho um alvo, né? Como eu falei para você do apóstolo Paulo, cara, a guilhotina ia cantar no pescoço dele e esse cara tá olhando para o alto. A gente tá falando do cara, do maior escritor do Novo Testamento. A gente tá falando do cara que sofreu mais prisões do que todo mundo na Bíblia. E é esse apedrejamento, naufrágio, chicotada, tudo, misericórdia. Cobra que mordeu. E aí o cara morre olhando pro alto, né? Na encenação. Na encenação ele morre olhando pro alto. Então eu acho que é isso, né? Então valeu a pena, tem valido a pena. Eu quero, não sei se você conheceu, né? Já ouviu falar na irmã Tabita, né? Que foi a fundadora do Seminário Betel. Eu quero acabar meus dias como a irmã Tabita, ensinando, que legal, consolidando, pastoreando. E eu não vou morrer, porque eu vou ver o arrebatamento. Então, eu não quero morrer igual a irmã Tabita, mas eu quero viver tudo assim, né? De olhar, de deixar um legado, né? Eu tenho construído um legado e esse é meu esforço de deixar um legado na vida das pessoas que estão ao meu redor. Glória a Deus. E como quem caminha há um tempo e ainda caminhará um bom tempo para a glória do Senhor até Jesus chamar ou chegar, né? Porque ele vai chegar. Não, me chamar ele não vai me chamar não, que eu vou ver o arrebatamento. Ela vai ver o arrebatamento. Então, veremos juntos, se Deus quiser. Eu já falei que eu não vou comprar, não tenho seguro de funeral, porque eu não vou usar. Eu vou em enterro, eu falo, ó, essa cena vocês não vão me ver. E eu falo dando aula. Se eu tiver enganada, vocês me desculpem, mas foi nisso que eu acreditei a minha vida toda. Quais são as suas expectativas para esse tempo? Você falando sobre essa urgência da vinda de Cristo, né? E isso ser uma força motriz da tua vida hoje também. Sim. Qual é a tua expectativa para essa geração e para essa realidade que temos vivido hoje? Hoje eu tenho tocado nessa geração mais jovem, né? Eu sempre falo, meu Deus, quando eu recebo convite para pregar para jovens, para juventude, congresso disso, conferência daquilo, eu falo, gente, vocês têm certeza que sou eu que vocês querem? Chama um jovem aí, que eles são mais animados, sabe pregar com um negócio de multimídia. Eu só sei ler a Bíblia e mal sei fazer slide. E aí sou eu que chamo. Então, hoje eu tenho tocado numa geração muito jovem, eu tenho muita abertura com jovens. Tenho muito respeito, muito respaldo, né? Eu dou aula para jovens, né? Hoje eu tenho turmas aí, eu tenho uma turma que eu devo ter mais de 50 alunos, né? Então, eu tenho tocado nos jovens, então eu acho que o que eu tenho para frente é continuar tocando, né? Mobilizando pessoas para fazerem o que eu faço, né? Hoje eu tenho multiplicadores, né, das coisas que eu faço. E eu creio que a gente daqui a pouco vai ver o resultado disso. Já estou vendo o resultado disso, né? Hoje, por exemplo, eu tenho 2 gerações de pastores da minha denominação que todos eles passaram por mim. Eles têm um pouco de mim lá, né? Então, se eles multiplicarem aquilo que eles aprenderam em sala de aula durante quase 2 anos... Né? Porque como eu dou aula em 4 disciplinas, quase todos os períodos... Todos os anos tá... tem alguém que passou por mim. Então, eu creio nisso, que eles vão dar frutos. Já estão dando. Né? Hoje já temos mais projetos sociais dentro da minha denominação. Temos homens e mulheres que amam a obra missionária mais do que amavam e estão envolvidos com a obra missionária. Hoje eu tenho uma equipe numa secretaria de missões consolidada. Essa semana, por exemplo, eu tenho uma menina que faz parte da minha equipe indo para um país perseguido.
Glória a Deus. Então, eu olho para ela e falo, tá valendo a pena. Então, tenho visto isso acontecer e mais a gente vai ver, né? Então, é isso, vivendo o evangelho de verdade, né? Eu tenho vivido uma vida de verdade. Se tá ruim, eu falo que tá ruim. Se fala bom, eu falo que tá bom é porque tá bom. Se eu tô triste, é porque eu tô triste. Se hoje eu não tô triste, eu tô feliz, eu vou falar que tô feliz. E isso tem feito de mim uma multiplicadora de valores do reino. Você falou aí Romanos 12, Paulo fala sobre uma estrutura de pensamento, né? Sim. É um texto extremamente filosófico, Romanos 12. E aí é isso, né? Que a gente vai tocando nas pessoas e as pessoas vão tendo uma mudança de paradigma, uma mudança dessa estrutura de pensamento, né? Que é a metanoia mesmo, essa mudança radical. E é isso, né? A gente vai multiplicando, né? Eu não vou apagar o incêndio da floresta, mas eu vou jogando as gotas e a coisa vai acontecer. E o nome de Deus vai ser grande. Glória. Se o nome dele for grande, através da minha vida, ganhamos tudo. Glória a Deus. Minha irmã, que prazer recebê-la aqui. Prazer todo e meu. poder ouvir um pouco das histórias. Eu sei que eu fiz a pergunta, ó, você tem tempo? Ah, minha filha, se deixar, eu vou direto. Mas eu creio que quem está conosco até agora está sendo muito edificado por isso. Amém. E desejo que o Senhor abençoe ricamente sua vida. Amém. A gente sempre costuma concluir nossa conversa com algum conselho. E se você hoje, né, pensando na ideia de que essa conversa está servindo de um despertamento do Senhor para algumas pessoas, o que você diria para essa pessoa que hoje está nos vendo, ainda inerte, mas sendo despertada pelo Senhor? E talvez nessa condição de insegurança. O que fazer agora? O Senhor está dizendo isso, o que fazer, né? Qual seria o seu conselho para essa pessoa? Se joga. Obedeça a voz do Senhor, né? Essa voz doce, suave, forte como um trovão, é que vai conduzir você. Eu não consigo entender um chamado sem Deus preparar o caminho, né? Eu estava dando uma palestra esses dias, eu falei, nós damos os passos e Deus dá o chão. Então, dê os passos que Deus vai dando no chão. Se Deus disse para você que Ele vai fazer, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, Ele vai fazer. E como Abraão, capítulo 12 de Gênesis, vai que eu vou te mostrar, eu vou fazer você uma numerosa, de você uma numerosa multidão. E é isso, Deus está falando isso para a gente, obedeça. Eu tenho falado isso, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Então não há tempo a perder, vai, obedeça o Senhor, sirva. Nós estamos precisando de servos, de filhos e de servos. E é isso, Deus está chamando você, obedeça. Seja funcional onde Deus colocar você. Aleluia. Você é um médico? Seja funcional onde Deus colocar você. Eu sou um vendedor. Seja funcional. Seja missional. Faça daquilo que você tem como ferramenta, uma ferramenta missional, para alcance daquilo que Deus tem para a igreja. Deus tem para os seus. E aí o nome de Deus vai ser glorificado e a gente está cantando Maranata. Ora vem, Ora Senhor. vem. Logo, logo. Em nome Tá de breve, Jesus. tá breve. Minha irmã, se tiver alguma consideração a fazer, alguma despedida, enfim, tenha liberdade. Amém. Estou feliz, obrigada pelo convite, me sentindo muito honrada, né? Eu gosto da comunicação, gosto de rádio, gosto de TV, né? Eu sou da época do rádio, fiz muito programa de rádio e estou muito feliz de estar aqui. Eu espero que, dentre todas as coisas que você ouviu aqui, que a sua vida seja despertada em obedecer à voz do Senhor. Aleluia. Se você hoje ouvir a voz do Senhor, obedeça. Deus, os planos de Deus são maiores do que os seus. Assim como o céu é mais alto do que a terra, assim os pensamentos de Deus mais alto do que os vossos pensamentos.
Está lá em Isaías, capítulo 55. Então, obedeça a voz do Senhor, faça aquilo que o Senhor tem para você, faz a tua parte. Pô, Ana, mas meu pastor, deixa para lá, faz o que Deus está falando com você. Ah, mas é muito difícil. É difícil mesmo. Vai fazendo. Ninguém disse que seria fácil, né? Vai fazendo que vai dar certo, tá bom? Deus abençoe você muitíssimo, muito honrada pela sua companhia, que hoje seja um dia extraordinário. Deus abençoe você. Muito obrigado a todos. Não se esqueça de se inscrever no canal, de dar o like, de compartilhar esse vídeo com a sua igreja, com a sua família. Fique todos com Deus. Tchau, tchau, pessoal. Deus abençoe.